mais uma edição especial do Momento Esportivo. Hoje nos estúdios da Rádio Tapejara estamos recebendo o pessoal da Associação Hortenilense de Futebol de Mesa, o João Paulo Gardelin e o Davi Dalbosco Gardelin. O João, seja muito bem-vindo novamente aos estúdios da Rádio Tapejara, e o Davi também seja muito bem-vindo. João, Davi, um pouquinho mais da história da associação aqui de Tapejara. 20 anos completando em 2024, é uma longa história de várias conquistas também, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Tudo bem, em primeiro lugar, muito obrigado aí mais uma vez pelo espaço, pela divulgação do futebol de mesa. A gente está chegando realmente aos 20 anos, mas a gente também precisa contar o que aconteceu antes dos 20 anos, né? Então tudo começou com uma brincadeira de infância, né? Todos nós jogávamos futebol de botão na nossa infância, na nossa adolescência. Como brincadeira mesmo, né, em casa com os amigos. E por volta de 2004 a gente ficou sabendo que o futebol de botão, que a gente brincava, era também um esporte, né, amplamente conhecido no centro do país, em outros centros, e nos chamou a atenção, né, por que não conhecer o esporte agora, né, da brincadeira que a gente jogava. Então foi aí que um grupo de primos, né, se reuniu, fez uma vaquinha, comprou uma mesa oficial, né, botões já nos moldes profissionais, e resolvemos resgatar a brincadeira de infância. E a partir dessas brincadeiras, né, começamos a criar campeonatos internos, e aí a coisa foi acontecendo, né, começamos a contatar pessoas de outras associações que já eram federadas, que já jogavam campeonatos, e aí a coisa foi acontecendo, né, nosso interesse em participar também, né, da modalidade como competitivo, né? Então de lá para cá, né, uma história foi acontecendo, né? Nós somos pioneiros no Rio Grande do Sul na modalidade 12 toques, né, que é a que a gente pratica ainda hoje, junto com os amigos lá da cidade de Rio Grande. Então eu lembro muito bem que os primeiros momentos, né, foram bem exaustivos, porque os torneios aconteciam ou em Tapejara ou em Rio Grande, então longas viagens, né, de uma ponta a outra do estado para conseguir fomentar a modalidade. Então mais ou menos por aí foi o começo, né, dessa história que a gente conseguiu manter viva até hoje, que a gente pretende manter viva, né, por muito mais tempo também. Com certeza, e de lá para cá, nesses 20 anos, são muitos títulos individuais e também coletivos, né? A associação coleciona diversas conquistas estaduais e nacionais também, João Paulo. Um pouquinho mais do manancial de títulos que vocês têm. Então, o futebol de mesa ele é um jogo disputado individualmente, né? Então cada partida é um botonista contra outro botonista. Mas também existem as competições por equipes, né, em que cada equipe seleciona 4 botonistas titulares que vão enfrentar 4 botonistas da outra equipe, né, em jogos cruzados, né? Então as partidas vão se desenrolando nesse formato. Então a gente também joga, né, disputa as competições estaduais e interestaduais por equipes. A nível de equipes a gente tem 3 títulos estaduais, né, fomos os primeiros campeões nesse formato lá em 2011 ainda. Ganhamos em 2017 numa etapa que foi aqui em Tapejara, e em 2022 nós conquistamos o tricampeonato, né, lá no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Individualmente nós temos também vários botonistas aqui da cidade, alguns que já não jogam mais, mas que também conquistaram títulos, né? Recentemente eu ganhei a etapa estadual, a primeira etapa de 2024. Que foi aqui em Tapejara, inclusive. Foi, né? Aqui em Tapejara, né? Então uma conquista aí que eu comemorei bastante, porque eu já havia ganho outras individuais, mas já fazia um bom tempo que não ganhava. Então é uma modalidade que cresceu, né, o nível técnico avançou, então em alguns momentos a gente já ficava pensando, né, será que a gente ficou para trás? Mas tudo isso é combustível para a gente treinar mais, né, voltar a ter o anseio, né, de título, e isso só fez bem, e graças, né, aos treinos, graças à vontade aí de todo mundo, a gente conseguiu, né, mais esse título individual aí. Muito bem. E recentemente estiveram participando do Campeonato Brasileiro, né, onde reuniu equipes de diversas regiões de todo o país. Como é que foi participar da competição e celebrar os 20 anos, uma competição tão importante quanto o Brasileirão de Futebol de Mesa na modalidade 12 toques? Perfeito. Foi muito especial, né, especialmente pelos 20 anos, né, uma celebração que a gente está fazendo aí em várias frentes, e participar do Brasileiro era um desejo. A gente não poderia ficar de fora nesse ano de um Campeonato Brasileiro. Nem sempre a gente consegue por vários motivos, né? O primeiro deles é que a gente precisa conquistar as vagas, né?
são 5 vagas por categoria que a gente tem. Então tem que ter bom ranking no estado para pleitear essas vagas. E outras são questões logísticas, né, de trabalho, financeiro, né, a gente não vive disso, né, é um hobby, é um esporte, então não é todo ano que a gente consegue, mas felizmente a gente conseguiu se organizar, né, em vários sentidos para poder participar, né, e especialmente esse ano, né, conseguindo levar a nossa gurizada aí no Sub-18, que também era um desejo antigo, né, a gente retomar as nossas categorias de base. Então fomos em 4 botonistas aqui da nossa associação, nos juntamos com outros botonistas do estado, que foi um outro motivo especial esse ano, né, a gente representar o Rio Grande do Sul num cenário, né, tão caótico que a gente tem vivenciado aí nos últimos anos. Os colegas de Porto Alegre que tiveram que fazer uma movimentação totalmente diferente em função do aeroporto, logística, né, alguns botonistas lá inclusive com a casa alagada, né, em meio à preparação para o campeonato. Então, assim, se a gente for contar cada história de cada um, é um capítulo à parte, né? Mas felizmente deu tudo certo, a gente participou, né? Conquistamos bons resultados e avançamos, né? Em termos competitivos, né? Perante o que está acontecendo no cenário nacional. E nessa competição, na competição nacional, o Brasileirão, o Davi Dal Bosco Gardelin e o Nicolas Calduro participaram e foram muito bem colocados, né, numa competição internacional. O Davi ficou na 4ª colocação, o Nicolas foi medalhista, ficou com a medalha de bronze, né, na série prata, méritos para ele também, que infelizmente não pôde estar presente, mas a gente deixa os nossos parabéns também para o Nicolas aqui, para toda a família. Uma alegria muito grande ter atletas como vocês, jovens, num esporte tão legal, tão interessante aqui na nossa cidade e que estão conquistando o Brasil afora. Davi, como foi para ti participar da competição e o que mais te atrai no esporte? Para você, qual que é a parte mais interessante do futebol de mesa? Foi bem especial o brasileiro e foi bem... Foi interessante participar, conhecer outras pessoas também. Legal nesse sentido. Estados, conheci muitas pessoas também. E outros times também de futebol, né, do futebol principal, digamos assim, né, como Vasco, Internacional, estiveram presentes lá também. Esteve. Muito bem, e eu vi um lance teu, inclusive a Rádio Tapejara, nós repostamos, tu fez um gol, tinham 2 mesas posicionadas, né, uma ao lado da outra, tu fez um gol de uma mesa na outra, né, que lance legal, muito bem gravado, e que habilidade a tua, precisou testar, fazer muitas vezes, repetir, ou foi logo de cara que tu conseguiu fazer? Foi algumas vezes tu fez, mas fez um golaço, né? Um gol de craque. E a expectativa é conquistar mais títulos, imagino, né? Tá começando agora ou já tá um certo tempo no futebol de mesa? Tô começando os campeonatos agora. Mas tá indo bem, né? Com certeza, então, parabéns, Davi, parabéns ao Nicolas também e a toda a associação, né, João? Afinal de contas, é um trabalho feito em conjunto, muito bem organizado por ti. Tem também o Edu, né? Participa e todo o pessoal que tá nessa linha de frente, num esporte, como falei, muito interessante aqui em Itapejara e que participa de muitas competições. A gente se sente muito honrado e muito alegre em recebê-los aqui na rádio e também saber que vocês representam tão bem o nosso município. Muito bem, a gente agradece o espaço mais uma vez, né? Fica o convite para toda a comunidade também, né, José? Quem quiser conhecer, quem quiser experimentar, quem quiser jogar, a gente está aos sábados lá no Clube Comercial, que é um clube parceiro da nossa associação. O Davi e o Nicolas, né, são frutos das escolinhas que a gente mantém lá no clube, com treinos periódicos, né? Nós também estamos agora, né, juntamente com a Prefeitura Municipal, com o projeto, né, de jogos interativos. A gente colocou, né, o futebol de mesa no segundo tempo, né, das escolas municipais. Então tem mais uma gurizada que está lá conhecendo, dando os primeiros toques, fazendo os primeiros movimentos. Então a gente acredita muito, né, no potencial que o esporte tem, não só em termos competitivos, não só para quem quer viajar para jogar, mas também em todo o desenvolvimento que gera para o cidadão, né? Em termos de... a gente fala muito, né, nos controles que a gente tem que ter para ter um bom desempenho, né? O controle emocional, controle da ansiedade, né, o uso da inteligência tática, né, a coordenação motora. Então isso tudo são coisas que a gente leva para a vida, para as nossas profissões, para a nossa família, e só faz bem. Então a gente sempre diz que nós, como botonistas, nos tornamos pessoas melhores, e é o que a gente quer propagar, e fica o convite a todos, então.
Muito bem. E competições desse ano, tem mais alguma? João, é mais para o ano que vem? Como é que está a agenda para a gente finalizar? Temos mais competições no ano, né, infelizmente impactadas também pelo cenário que acometeu, né, a região metropolitana. Teríamos agora em junho a etapa do Interclubes, né, que foi suspensa em Porto Alegre. Porto Alegre também sediaria a etapa do Interclubes Nacional, né, seria em setembro lá na Sojipa, que também foi suspenso, né, em função da calamidade. Mas as etapas do estadual estão mantidas, né, as etapas do estadual individual, a gente vai seguir, vamos jogar, né, a ideia é a gente competir nessas próximas etapas. E no cenário nacional a gente tem a Copa do Brasil, né, que é uma competição um pouco menor do que o Campeonato Brasileiro, são menos participantes, mas também bastante atrativa, que a gente ainda está estudando aí a viabilidade de poder participar. Com certeza. João, muito obrigado pela tua presença aqui. A rádio segue com as portas sempre abertas. Davi também. E a toda a associação, nosso muito obrigado. E sempre serão muito bem-vindos aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. Valeu, nós que agradecemos. Obrigado, Eloy, amigos, e até a próxima edição do Momento Esportivo.